gente do mundo. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui, exclusiva no LinkedIn do Intalks. Eu sou o Thiago Alves, CEO da Regos no Brasil, e hoje eu tenho o grande prazer de receber o querido amigo e VP da Vetex aqui no Brasil, Felipe Delagua. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Thiago. Prazer em estar com você. Muito bacana. Convidei o Felipão aqui para a gente falar de um tema que é bem bacana, pessoal. A gente vai falar dos setores que estão vivendo uma Black Friday contínua durante essa pandemia, né? Acreditem, mas existe sim empresas que estão se saindo bem durante essa crise. O Felipe está hoje aqui representando a Vetex, que é uma das maiores empresas do mundo de comércio eletrônico brasileira. Ele vai falar um pouco mais da Vetex aqui para vocês, né? E ele vai falar então dessa questão e quais são esses business do e-commerce que estão tendo esse positivo impacto. Mas antes de começar, deixa eu lembrar a todos aqui que a nossa transmissão ao vivo é participativa. Vocês podem participar comentando de onde estão assistindo, né? Então mandando aí para a gente ou a sua pergunta ou mesmo o seu comentário, né? E também marcando seus amigos com arroba aqui, muito importante para a gente chamar mais pessoas aqui para nossa transmissão ao vivo também. Quando for mandar pergunta, lembra de colocar o arroba, me marcar e marcar o Felipe aqui, né? Nas perguntas. Aproveita para fazer networking com outras pessoas que estão aqui. Comentem seu ponto de vista também, né? Bom saber o que vocês estão pensando e não esqueçam de compartilhar a live e curtir o bate-papo, né? Como sempre, que a gente trazendo conteúdos de qualidade. Deixa eu aproveitar, Felipão, para agradecer todo mundo que ajudou a divulgar essa live de hoje. Então, agradecer ao pessoal da Vetex, ao Felipe, a toda a assessoria dele, né, pela data, pela divulgação, a todos os clientes e colaboradores da Regos e do Spaces que estão conectados sempre nas nossas lives. Sejam bem-vindos. Essa live é uma coorganização, né? O Intalks é uma coorganização da Level Group e também do Procurement Club, um clube de profissionais de compra com mais de 300 profissionais de todo o Brasil. Um abraço para todos lá. E a Audi do Brasil e a Ducati, que sempre mandam para a gente também os vídeos na entrada, né? Estamos sempre passando aqui. Hoje colocamos aí o e-tron, novo carro elétrico da marca, super bacana. Então, pessoal, deixa eu começar jogando aqui para o Felipe, que é VP de vendas da Vetex, né? Vetex que é uma plataforma de comércio eletrônico e que está vivenciando aí, então, durante essa crise, uma transformação digital muito grande. Queria, então, dar boas-vindas para o nosso convidado de hoje, para o Felipe, pedir para o Felipe se apresentar rapidamente para o pessoal e começar, então, colocando para eles aí quais são esses setores, o que é esse comércio eletrônico que está bombando nessa época, Felipão. Tá bom, obrigado, Thiago. Pessoal, obrigado. Meu nome é Felipe Delacqua, eu sou sócio VP de vendas da Vetex. O Thiago já adiantou aí, a Vetex é uma empresa brasileira, uma empresa que já está presente em 34 países, levando aí o orgulho brasileiro aí para o mundo inteiro. Somos a plataforma que fica por trás de todo o ecossistema das plataformas de vendas online. Os principais hoje sites de e-commerce hoje do Brasil rodam na plataforma Vetex, né? Só para vocês terem ideia, em termos de volume, hoje de cada 4 pedidos, um pelo menos passa por uma plataforma da Vetex. Então, certamente, vocês aí, ouvintes, já tiveram alguma experiência em alguma loja que utiliza a nossa plataforma. E como o Thiago já antecipou, a gente vem vivenciando aí uma época de abonança aí para o comércio eletrônico aqui, não só aqui no Brasil, né, Thiago, mas assim no mundo inteiro, né? E a gente vem, como diz o tema aí, né, vivenciando uma Black Friday contínua, né? Desde março, praticamente, quando começou os primeiros paralisações, né, devido à pandemia da Covid-19, a gente vem vivendo aí crescimentos aí superiores a 2 dígitos mês a mês, né? Isso tem sido bastante forte aí dentro desse período e continua numa crescente muito grande. Bacana. E, Filipão, como é que foi para vocês na Vetex esse crescimento de 2 dígitos num curto período como esse, né? Assim, vocês tiveram que se estruturar, ou o fato de já estar trabalhando com comércio eletrônico, né? A plataforma 100% digital ajudou? Conta um pouquinho para o pessoal. Na prática, a estrutura, né? Toda a arquitetura do software da Vetex, ela já é programada para ser autoescalável, né? Óbvio que dentro de uma certa normalidade e dentro de algum grupo de clientes, né? Mas a gente não esperava, efetivamente, que todos os nossos clientes, em sua grande maioria, e não só no Brasil, né, mas como no mundo inteiro, os 34 países que a gente atua hoje, tivessem crescimentos exorbitantes, né? Então, na prática,
não só o varejo em si, ele teve uma preparação muito grande, né, em termos de atendimento, de logística, a gente vai falar um pouquinho mais à frente nessa live, mas basicamente na VTEX a gente teve que estruturar basicamente em dois squads, né? Um squad para poder atender essa alta demanda, esse crescente volume de vendas, de acesso dos nossos clientes, e também uma outra área super importante, Thiago, que aí é um pouco de como que as startups conseguem passar por essas crises de uma forma mais ágil, né? Que é se adaptar para essa crise, né? Então a gente teve que mudar praticamente todo o nosso roadmap, né? Todo o nosso passo a passo de novas funcionalidades, desenvolvimentos, para poder atender novas necessidades que surgiram com essa pandemia, né? Então imagina que do dia para a noite a gente teve todas as lojas de rua e lojas de shopping fechadas, a exceto supermercados, farmácias e casas de construção. Então, na prática, a gente teve aí uma paralisação quase que geral, né? Todos os vendedores passaram que dependiam de comissões, passaram a não ter o seu salário mais full. Você vê toda a parte de omnichannel, né, que era super essencial, de lojas não podendo mais entregar. Então, a gente teve que adaptar a nossa tecnologia e criar squads de evolução super rápido para poder reorganizar o nosso roadmap e, a partir daí, começar a desenvolver tecnologias e funcionalidades, né, num curto prazo de entregável, para poder atender essa nova demanda, né, as novas tendências que estavam surgindo, a necessidade dos nossos clientes. Então, foi uma mudança muito do nosso lado para poder atender o volume, mas, ao mesmo tempo, criar tecnologias que pudessem contribuir para o novo momento. Bacana. Obrigado, Felipão, já pelos comentários iniciais. Lembrar a todos que estão se conectando agora, já falar dos setores da economia que estão vivendo uma Black Friday contínua. E eu lembro quando eu bati um papo aqui, uma pré-live com o Felipão, ele falou, Thiago, tem gente crescendo a 3 dígitos, né? Ao mesmo tempo Exato. Que a gente tem aí uma crise, mas você tem setores que estão saindo muito bem, né, dessa crise. Então, queria começar, então, por esse tema um pouquinho, Felipão, assim, quais são os setores, então, em que lugar do comércio eletrônico a gente está vendo uma tendência mais positiva nesse momento? Como é que é a sua visão e a visão da VTEX de plataformas que não estavam antes, né, no comércio eletrônico e tiveram que ter essa adoção digital super rápida? Como é que foi esse processo também? Basicamente, o primeiro setor que a gente acompanhou, essa crescente muito grande, foi o setor de grocery, né? O setor supermercadista, você vê agora, por exemplo, o próprio Carrefour, no seu balanço divulgado agora recentemente, ele teve um crescimento ali de quase 3 vezes o volume deles de vendas online, né? Ou seja, por mais que os supermercados hoje eles permanecessem abertos, né, dado que é um serviço essencial, muitos consumidores ainda eram receosos de ir até o mercado, né, por algum risco de contaminação e etc., dentro do grupo de risco ou não, e acabaram migrando para o canal digital, né? Um ponto interessante também desse cenário é que a gente teve um crescimento de novos consumidores, né? De consumidores que fizeram a sua compra online pela primeira vez, exorbitante, né? A gente teve praticamente 7 milhões aí de brasileiros que fizeram a compra na sua primeira vez online aqui no Brasil, né? Dentro de um universo aí de quase 150 milhões de usuários de internet, você ter ali 7 milhões é um número bastante expressivo de novos consumidores, o que isso influencia cada vez mais a crescente desse mercado. Mas dentro desse mercado de supermercadista, né, o mercado de grocery, a gente tem aí crescimentos na ordem de 3 dígitos, como você falou, né? Crescendo 2 vezes a receita, 3 vezes a receita, e principalmente a nova entrada de supermercados que ainda não estavam no canal digital, né? Mesmo permanecendo as suas lojas abertas, eles viram uma diminuição muito grande aí de fluxo nas suas lojas, né? Não diminuíram ali a sua carga de colaboradores e tiveram que montar às pressas aí operações online. E isso foi um ponto legal também, Thiago, dessa crise, né? Que você começa a ver que mesmo empresas, né, grandes, empresas de capital aberto, empresas com mais de 10 mil funcionários, né, priorizando essa transformação digital dentro das suas empresas, montando squads de transformação digital e conseguindo implementar operações online praticamente aí em 2 meses de pandemia, né? Dado que março foi a primeira quinzena de março foi no momento que foi decretado ali o lockdown em alguns governos, né? Na semana seguinte, você já viu aí grandes empresas começando a se estruturar para poder montar suas operações digitais, criando squad, criando time,
contratando empresas, consultorias. Então, isso é um ponto positivo da crise. Eu acho que fez com que as empresas se transformassem, né, e adotassem metodologias ágeis para poder reagir mais rápido a essa pandemia, mas não só o mercado supermercadista que viu um crescimento muito grande, né? A gente tem também mercado de farmácia também aí, que já era um mercado, de certa forma, digitalizado, né, que já utilizava muito call center e as grandes marcas já tinham e-commerce, mas você vê que é uma consolidação desse mercado e muitas dessas empresas já trabalhavam muito omnichannel, né, de fazer o pick-up store, o delivery from store, né, que é enviar o produto da loja física. Então, você viu que essa consolidação se transformou, né, e se provou um cenário muito positivo, e aí você começa a ter algumas categorias interessantes, né? Por exemplo, o mercado de esporte, né? Você vê que as academias fechadas, parques fechados, né? Nenhum brasileiro aí, nenhum usuário no mundo inteiro pôde se exercitar. Então a gente começa a ver um mercado de locação, né? De esteiras, de bicicletas, de ergométricas, etc., crescendo 2, 3 dígitos, 200, 1000% em alguns casos, né? Até esgotando seus estoques, né? A gente vê muitos clientes nossos que vendiam, por exemplo, esteiras e bicicletas ergométricas esgotando seus estoques em menos de 2 meses, né? E aí, na correria de poder fazer importação, e aí esse mercado de importação também um pouco travado, mas vendendo todos os seus estoques. Então, esse mercado de exercício em casa, né, de atividades esportivas, então pezinho, você vê aí, por exemplo, Decathlon, Centauro, todas essas empresas que trabalham com algum tipo de produto esportivo para fazer musculação, exercício de casa, eles tiveram crescimentos aí exorbitantes aí nessa pandemia, mesmo com as lojas físicas fechadas, né? Em alguns casos, né, de alguns clientes que a gente não pode citar o nome, eles tiveram aí praticamente 2 vezes a 3 vezes o volume de vendas que eles tiveram no Black Friday do ano passado. Então, isso mostra que o canal digital, ele suporta efetivamente a gente chegar em níveis de penetração do varejo online igual a países consolidados, como os Estados Unidos, né? Então, só em termos de comparação, no ano passado, os Estados Unidos ele fechou ali na casa dos 10% de penetração do varejo online, né? Isso para um mercado super consolidado e consumista como é o mercado americano. E aqui no Brasil ele ficava ali na faixa entre os 3,5% e 4%. Só nesse período aqui do primeiro semestre, né, o comércio eletrônico no Brasil ele cresceu mais de 60%. A tendência é que, se continuar nessa taxa de crescimento aí, a gente finalize o ano aí pela primeira vez acima da casa dos 100 bilhões de reais no comércio eletrônico no Brasil, e que esses 100 bilhões de reais ele seja ali mais ou menos na casa dos 10%. Um patamar similar ao que é os Estados Unidos hoje. Então, a gente muda num período de 1 ano, né? A gente acelera basicamente 5 anos o que era o esperado para o Brasil chegar numa taxa de um país consolidado. Então, a gente está realmente no caminho muito positivo para o comércio eletrônico, né? Para o varejo, que já é omnichannel, que já tem presença no canal digital. Só que outras categorias interessantes também, né, que a gente começa a ver, é o mercado de moda. O mercado de moda tem alguns expoentes aí, porque a gente vai trazer também alguns exemplos aí um pouco mais à frente, que tiveram aí seus resultados exorbitantes de crescimento aí, chegando também ali a quase duplicar o faturamento que eles tiveram no Black Friday do ano passado, em meses como março e abril aí, que são meses teoricamente fracos aí para o varejo, né? Não tem nada de grande atração, como você tem aí o final de ano, o Dia dos Namorados ou o Dia das Mães, né? Então, a gente vê que essas categorias não tão convencionais, né, e não tão volume, tiveram um crescimento muito grande. Agora, por outro lado, você vê que categorias de produtos de alto valor agregado, né, eletrodomésticos, etc., tiveram realmente uma queda, porque as pessoas começaram a segurar um pouco mais a grana, mas ainda assim gastando em outras coisas, né? Um outro lado positivo também, Thiago, dessa quarentena que a gente tem vivido, que já deixou de ser quarentena, né? Que já estão passando aí basicamente 150 dias aí, quase de reclusão, todo mundo vivendo dentro de casa, né? Então as pessoas passam a cozinhar mais, as pessoas que têm filhos, né, como a gente, aí os filhos dentro de casa o dia inteiro, estudando aí por videoconferência. Então a casa ela começou a ter um outro olhar, né? Então, para a gente que mora em casa, né, que vira e mexe tem que fazer algum tipo de manutenção, você vê as categorias, né, de casa e construção
também tiveram um crescimento gigantesco, porque todo mundo que estava em casa passou a olhar mais para casa e passou a ter que reformar a casa também, né? Então, aproveitou para pintar um cômodo, para consertar alguma coisa. Então, esse mercado de casa e construção também teve um crescimento muito grande, porque as pessoas passaram a viver mais tempo dentro de casa e, consequentemente, você vai usando mais todos os utensílios, e principalmente na parte de comida, né? Você passa a cozinhar, né? A comer dentro de casa, almoçar e jantar, que não era o nosso dia a dia, por ficar dentro dos escritórios, e aí você começa a ver um crescimento muito grande em eletroportáteis e utensílios domésticos para a cozinha. Então, por exemplo, para você ter ideia, teve um relatório que saiu em abril desse ano, dizendo sobre quais foram os produtos mais vendidos no mundo inteiro. E o produto que teve o maior crescimento de vendas, e um dos mais vendidos no mundo inteiro, foi a máquina de fazer pão. Porque as pessoas podem tomar café da manhã, né? A padaria, às vezes não fazia delivery, né? A padaria não é um tipo de varejo super digitalizado, né? E nem sempre faz entrega. Então, essa máquina de fazer pão é um dos produtos hoje em dia que tiver mais crescimento no mundo inteiro em termos de comércio eletrônico. Então, você começa a ver produtos que não são cotidianos do nosso dia a dia, né? Pelo nosso costume e etc., que começam a crescer em números exorbitantes. Aí, esse produto em si que teve mais de 1000% de crescimento. Então, são categorias que efetivamente estão numa época de bonança muito grande aí. Com certeza. Obrigado aí pela coisa. Eu entrevistei vários players já aqui, né? Grandes clientes da Regus. Aliás, a VTEX também, grande cliente da Regus. Lá, a Mariana tem vários escritórios com a gente, mundo afora aí, quando estava crescendo a VTEX. E a gente eu trouxe aqui o Barsi, Alexandre Barsi, da Verity. A gente falou exatamente disso, de squads de transformação digital que grandes empresas estavam implementando. Então, super conectado com o que você está falando. Tive o iFood aqui, que também falou do crescimento absurdo que o iFood teve nesse período. Agora, algumas perguntas aqui, deixa eu já começar a trazer uma interação com a audiência, lembrando a todos para marcar eu e o Felipe aqui nas perguntas com o arroba, não esquece, né? Fica mais fácil da gente controlar, mas de qualquer forma, esse crescimento todo, Felipe, na opinião de vocês, né? E aliás, eu não sabia, me impressionou, 1/4, pela conta que você passou, 25%, né? 1/4 das transações eletrônicas passam pela plataforma da VTEX, no comércio eletrônico do Brasil, né? Impressionante os números, né? Depois queria até conhecer um pouquinho mais aí de todo o trabalho da VTEX. No finalzinho a gente pode abrir o site da VTEX aqui para mostrar para o pessoal, mas algumas perguntas no sentido seguinte, mas isso aí se sustenta? Você acha que esse movimento para o comércio eletrônico, ele é definitivo ou foi um boom, as coisas, passando a quarentena, tendo uma vacina, as coisas tendem a voltar a um certo normal? Então, olha que legal, Thiago, essa pergunta, né? Até obrigado aí pelo espectador que falou. Eu vou contar um pouquinho de uma experiência que eu tive recentemente, foi até sábado. Eu tenho um filho de 4 anos, ele já está aí com quase 1,20 m aí, com 20 quilos, e a cadeirinha dele já passou para um outro nível, né? A cadeirinha do carro. E aí, esse sábado, eu fui com a minha esposa e com meus filhos comprar essa cadeirinha. Fui numa loja de crianças aqui em Moema, e, para minha surpresa, uma compra que eu esperava fazer em 15 minutos, porque eu já tinha ideia de qual cadeirinha que eu queria comprar. Basicamente, eu ia ver lá a disponibilidade e ver algumas outras opções. Eu cheguei lá, quando eu entrei na loja, né, parando o carro ali, eu vi uma fila ali de basicamente uns 30 metros para poder entrar na loja. Por quê? Todas as lojas hoje estão adotando, né, alguns esquemas de higiene, né, e tem um limite de usuários para estar dentro daquela loja. Então, tinha uma fila ali, eu tive que esperar com 2 crianças pequenas, de 4 e 3 anos, basicamente ali uns 10 a 12 minutinhos para poder entrar na loja. Quem tem filho pequeno sabe que nessa pandemia, quando você sai de casa, eles não conseguem ficar 10 minutos parados numa loja, né? Então já foi um horror ficar esperando para poder entrar. Depois que eu entrei, né, obviamente eles estão com um corpo de funcionários reduzido, também até pelo volume de clientes que tem dentro da loja. O processo de achar o produto, descer o produto do estoque, ver se tem, experimentar o produto e esperar o vendedor me atender também, né? E até ir para o caixa, que também tinha fila, porque também tinha limitação. Essa minha experiência, ela durou, em média, com 2 crianças pequenas, quase 1 hora, para poder comprar uma cadeirinha de criança. Então, na prática, né, a gente que vai muito para evento internacional, de varejo e tal, tem um conceito que eles chamam de frictionless retail, né, que é o varejo sem atrito. Isso faz muita diferença na hora da experiência do consumo, na experiência da compra.
O que a gente está vivendo hoje, nesse momento de pandemia, é que a gente está adicionando diversos atritos, né, e atritos até, de certa forma, ruins, nessa experiência de compra física. O que faz que, num segundo momento, a gente vai acabar optando por fazer uma compra online, porque é muito menos sem atrito, é muito mais cômodo, é muito mais prático. Eu posso estar com meus filhos brincando aqui enquanto eu compro a cadeirinha dele. É óbvio que, com o crescimento do Omnichannel, né, que se provou cada vez mais fundamental pela agilidade na entrega e pela eficiência operacional, se grande parte do varejo começar a entregar mais rápido isso, né, talvez não vai ter tanto motivo para o consumidor ir numa loja física pegar aquele produto. Então, na prática, como também a vacina vai demorar um pouco para chegar, né, a previsão aí que é o primeiro trimestre do ano que vem, eu acho que para esse ano ainda a gente não vai ter ainda uma diminuição do volume do varejo. Agora, o ponto é, dado que a experiência de comprar online está se tornando cada vez mais cômoda e satisfatória, a tendência é que aqueles consumidores que só compravam fisicamente vão tender a dividir, né, o seu consumo entre esses dois canais, e quem já compra online vai cada vez mais preferenciar isso. Muito bom, muito obrigado por trazer a gente de volta para cá. Aí, muito bom. Eu queria também aproveitar, na verdade, uma dúvida pessoal, né? Muitas lojas tiveram que se readaptar durante esse período. Por exemplo, a gente viu o drive-thru e o delivery, você retirar na loja, como sendo uma grande tendência da volta. Muitas lojas estão abrindo com horário reduzido, então a preferência é para que o cliente compre no e-commerce e retire na loja, né? Só que a gente sabe que tinha no varejo digamos assim, um certo preconceito com essa questão de a compra online e a compra offline, né? Eu lembro de fazer compras, de entrar nas lojas e você tentar negociar com o vendedor, olha, mas a sua própria loja no online está mais barato. E o próprio vendedor falava, online não tem o custo que tem a loja. Até onde, nessa pandemia, esse conceito, por exemplo, do preço online e o preço offline, ele deve ser revisto? Você acha que as empresas devem migrar para ter além de ter um atendimento omnichannel, também ter uma função de preço mais inteligente ou não? Sim, total. Na verdade, o que vai acontecer é o seguinte, né? Hoje o preço ele é diferente do online para o offline, porque geralmente cada região tem o seu preço, né? E como o online, na sua grande maioria, ele só sai do centro de distribuição, o centro de distribuição tem uma tributação, tem uma margem, então ele vai ter sempre o mesmo preço, independente para qualquer região. No momento que o Omnichannel ele começa a se tornar mais comum entre as empresas, você vai ter um preço que vai ser igual do físico do online, mas ele vai ser regionalizado. Então, se você estiver em São Paulo e o teu produto for sair de uma loja de São Paulo, você vai estar pagando o preço da loja física de São Paulo, né? Da mesma forma que se você estiver no Rio, em Minas ou em BH, e o teu produto estiver saindo dessas lojas mais próximas, você vai estar vendo o preço lá. Então, vai ter um identificador em algum momento, que quando você carregar o site, ele vai identificar a sua localização e vai carregar o estoque e o preço de onde você está. Então, na prática, quanto mais omnichannel for as operações de varejo aqui no Brasil, menor vai ser essa distinção de preço entre o varejo físico e o varejo online. Muito bom. Aí, pessoal, você já sabe, não adianta brigar com o vendedor na loja, não é má vontade dele, muitas vezes é o sistema. Exato. E olha que interessante, Thiago. Lembra que a gente comentou que no começo a gente teve que mudar o nosso roadmap para poder atender algumas demandas, né? Imagina que uma rede com, sei lá, 500 lojas físicas e mais de 10 mil vendedores, esses vendedores não puderam trabalhar do dia para a noite, né? E como você consegue aproveitar aquele custo fixo e, ao mesmo tempo, fazer com que aquela força de 10 mil colaboradores, né, e usuários de internet também pudessem continuar vendendo? Uma das coisas que a gente criou na Vetex, né, e a gente conseguiu entregar em 30 dias depois que começou a pandemia, foi o que a gente chamou de social selling. O que é o social selling? É basicamente você poder empoderar o vendedor de loja física a vender online. Então, cada vendedor de loja física, ele pode ter uma lojinha virtual, uma URL, né, ou um código do vendedor, onde ele pudesse acionar a base de clientes dele, seja pelo CRM da empresa, ou pelo Instagram dele, pelo WhatsApp dele, e começar a continuar vendendo os produtos dentro de casa, mas direcionando para o site, colocando ali o cupom de desconto. Então, na prática, a gente conseguiu colocar a força de vendas, né, desses varejos para poder vender online, consequentemente reduzindo ali o custo de marketing, continuar deixando aquela força de venda ativa, né, e ainda gerando para ele uma comissão.
Então, o que aconteceu nesse período aqui de pandemia foi que esse atrito, né, essa guerra de cultura entre o vendedor físico e o vendedor online, o vendedor físico, ele começou a entender os pontos positivos de poder levar divulgar o canal online, porque ele também passa a ganhar comissão em cima disso. Então, o que a gente vai ver também pós-pandemia é uma quebra de barreira muito grande entre essas culturas do varejo físico e do varejo online. Muito bom. Olha, duas perguntas interessantes aqui que eu vou trazer para você. Uma do Fabrício Baggio, ele fala o seguinte: como que fica o papel da cadeia logística nesse cenário, né? Se o e-commerce subiu tanto, as operadoras logísticas conseguiram acompanhar esse movimento de subida? O que você acha? Eles demoraram um pouco, né? Então, a gente viu que no período ali de março, quando foi todo o volume de vendas para o online, a gente teve um período ruim aí de logística, porque foi do dia para a noite, né? Não tinham como preparar. Mas depois que isso começou a se pulverizar, né, o varejo começou a abrir as lojas físicas só para poder fazer a entrega, isso pulverizou o mercado e desconsolidou o mercado. Né? Porque na prática, o que você tinha, o mercado de transportadoras dominado aí por grandes players, você começa a ver surgir courier entregando por bicicleta, né, empresas de motoboy, né, individuais que tinham ali seus 30, 50 motoqueiros começando a ter um crescimento gigantesco, né? Então, na prática, depois ali de março para abril, a logística começou a se descentralizar, né? E até muitas das pessoas que acabaram perdendo emprego nessa pandemia, né, e que tinham uma carteira de motorista, passaram a trabalhar também como entregadores, né, como motoboys ou até entregadores. Um ponto legal também é que você vê, por exemplo, a Uber, né, que também se viu do dia para a noite perdendo volume gigantesco, né? Eu até conversei com alguns motoristas que tiveram ali a sua receita reduzida ali a quase 20% do convencional. A Uber começou a fazer entrega de e-commerce. Eu, por exemplo, comprei ali um produto, uma lata de tinta na Leroy Merlin, e aí ela veio, entregue 2 dias na minha casa, e veio um motorista de Uber entregar. E a mala ali estava cheia. Então, o que esses varejos estavam fazendo? Contratando motoristas de Uber, né, que tem bastante aí no Brasil, pagando uma diária para eles fazerem uma entrega ali durante o período ali de 4 a 6 horas numa região. Então, você vê que, na verdade, o mundo foi se transformando para poder adaptar a todas essas mudanças que aconteceram aí do dia para a noite. Com certeza, muito bom, boa resposta. Obrigado aí a todas as perguntas que a gente está recebendo aqui. Obrigado a do Fabrício. Antes de entrar nas próximas aqui, queria lembrar a todos que estão se conectando agora, todos estão ao vivo aqui com o queridíssimo Felipe Delacqua, sócio e VP da VTEX. A gente está falando aí dos setores da economia que estão vivendo uma Black Friday contínua, né? Ou seja, estão crescendo e crescendo bastante durante a crise. Uma pergunta aqui do Álvaro, interessante também da LG. Como que ficou a exportação do Brasil nesse período? Com a subida do dólar, através do monitoramento da plataforma de comércio eletrônico que vocês têm, o Brasil tem vendido mais para fora, não? Cara, ótima pergunta, e esse é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, que é em relação a cross-border, tá? Eu até trouxe aqui um exemplo, só para vocês terem ideia, né? Saiu um relatório da Accenture, onde ele fala que as vendas globais de e-commerce, né, as vendas cross-border, já chegaram a 20%. O que isso quer dizer? Quer dizer que de cada 5 pedidos que ocorrem no mundo inteiro, um pedido ele sai de um país para o outro. Né? Então, isso já é um volume gigantesco. E aí, quando a gente vê o mercado brasileiro, né, a moeda brasileira totalmente desvalorizada perante o dólar, o real e a libra, isso é uma grande oportunidade para o brasileiro começar a olhar para esse caminho do cross-border, né, de exportação pelo comércio eletrônico. Eu fiz até uma pesquisa hoje, só para vocês terem uma ideia, a cotação da Libra hoje, perante o real, está de 6,89. Ou seja, R$1, ele é uma Libra, ele é 6,89. E 75% hoje dos consumidores em UK, na Inglaterra, eles já compram de sites internacionais, seja de marketplaces ou de sites de varejo. Por um outro lado, você vê também empresas como UPS, FedEx, DHL, o próprio Correios com Exporta Fácil, com um volume gigantesco de exportações e até, de certa forma, baratos, né? Ou seja, um pacote hoje do Brasil para os Estados Unidos ou para a Europa ali, ele chega ali em 2 a 3 dias úteis com um custo ali de 14 a 16 dólares. Então, é muito barato para a gente poder exportar o nosso produto. Ele chega muito rápido, né, com prazo de 2 dias.
3Gs intercontinental é ótimo, e o fato de a gente poder vender em moeda forte faz com que a gente consiga vender o nosso produto por um preço até maior, né, do que o que a gente pratica aqui no Brasil, e principalmente com mais margem. Por que com mais margem? O Brasil ele é feito para empresas exportadoras, né, em questões de benefício. Então, quando você emite uma nota fiscal aqui no Brasil para um consumidor nos Estados Unidos, por exemplo, que não é residente no Brasil e não tem CPF, você fica isento de ICMS e IPI. Então, imagina que um produto que você vende lá para fora, você já economiza aí de imposto, pelo menos, na casa ali dos 17%, 19% de imposto. Então, é muito vantajoso para o varejo brasileiro exportar produtos para outros países, principalmente o mercado norte-americano, que está a 7, 8 horas de distância aqui, ou a Europa também, que está a 10 horas de distância. Você cria um sitezinho em inglês, bota o meio de pagamento ali global, que aceite as moedas de todo o país, e você passa a vender aí, se conecta numa Amazon nos Estados Unidos, uma Amazon na Europa, no eBay, e você passa a ampliar o teu leque de teu addressable market, né, para um tamanho que é 40 vezes o tamanho do e-commerce brasileiro. Né? Só para vocês terem uma ideia, o e-commerce norte-americano, no ano passado, ele fechou em quase 600 bilhões de dólares. Né? E a Europa ali na casa dos também 600 bilhões de euros. Então, na prática, são mais de 1 trilhão aí de dólares de mercado, desses dois mercados, norte-americano e europeu, perante um mercado que nesse ano deve fechar em 100 bilhões de reais. Então é um mercado gigantesco que a gente está falando, né? Muito bom, obrigado. E aí, Thiago, só para falar um pouquinho dessa parte do global, eu queria até chamar um pouquinho, a gente trouxe aí um vídeo do Mariano Gomide, que é o nosso fundador e co-CEO da Vetex, que ele fala um pouquinho do que está acontecendo com a Vetex no mundo. Acho legal a gente passar esse videozinho. Boa. Deixa eu colocar aqui, pessoal, o vídeo do Mariano, só me dá um minutinho. Tiago, Felipe, obrigado pelo convite. O que aconteceu na Vetex nessa crise humanitária sem precedentes aí foi uma loucura. Imagina que o mundo inteiro caminhou para um online e a janela de tempo foi 30 dias. Então a gente vem tendo volumes que a empresa não estava preparada. A gente vem tendo quase que 90, 100 dias de Black Friday. Isso requer uma coordenação, um esforço da equipe muito intenso, e a gente conseguiu passar por isso. Teve o caso, por exemplo, do dia sem IVA na Colômbia, que foi um dia que o presidente do país anunciou venda sem nenhum imposto, somente pela internet, num único dia. E para você ter ideia, um único país, que é a Colômbia, ele fez quase que a Black Friday inteira da Vetex do ano passado. Então, assim, o tamanho do desafio que foi, não só a área de vendas, a área de implementação, a área de suporte, a área de engenharia, toda a Vetex ela está muito empenhada, e deixo aí o meu reconhecimento a todos os que fazem parte desse ecossistema da Vetex, assim, de ter suprido aquilo que os nossos clientes precisavam no momento certo. Muitas coisas surgiram nisso tudo. Espera aí que tirei o finalzinho do vídeo do Mariano aqui. Espera aí, pessoal, vou jogar de volta aqui. Falha minha, acontece nas melhores famílias, mesmo ao vivo. Espera aí, deixa eu trazer de volta. Muita criatividade aconteceu. Clientes nossos que transformaram operações de fashion em operação de marketplace, operações de delivery from store, operação de social selling. Então, assim, projetos que demorariam 3, 4, 5 anos, que você numa velocidade normal, aconteceu nos últimos 3 meses. Isso vai deixar um legado. Esse legado não vai ser só para a Vetex, esse legado vai ser para todo o ecossistema do varejo. É um período duríssimo, é um período onde se perde vidas, onde se perde empregos, mas o mundo vai passar por isso, a gente vai suceder, e as empresas que ficarem, elas terão uma avenida grande pela frente, e o varejo brasileiro reagiu de forma exemplar a essa demanda. Muitos dos casos globais que a Vetex escreve, o Brasil você vê como um exemplo.
Então fica um orgulho para nós brasileiros do como o empresário brasileiro reagiu a essa crise sem precedentes. Um beijo a vocês, obrigado pelo convite, fico à disposição aí para qualquer pergunta. Um abraço, tchau, tchau. Agora sim, perdão, Mariano, tirei bem no meio, mas quando ao vivo a gente fica na pressa de apertar o botão, aqui aperta o botão errado. Mas muito bom, que o Mariano trouxe a visão até do empreendedor, né? De, no momento como esse, não é porque você é a empresa mais digital do seu mercado que você não precisa se reinventar e estar apoiando os seus clientes, não é mesmo, Felipe? E aí um ponto legal, por que eu pedi para você passar esse vídeo agora, Thiago? Você viu que ele falou da iniciativa lá do governo colombiano do Dia Sem IVA, né? A Colômbia, ela é um país não tão relevante no varejo digital como é o Brasil, né? Falando de América Latina, mas isso faz com que essa digitalização ocorra em todos os países, né? E o Brasil e a América Latina em si não é um continente reconhecidamente de trabalhar o Mercosul, né? Então isso faz com que esse crescimento do varejo digital nesses países vizinhos do Brasil, né, Chile, Colômbia, Argentina, Uruguai, faça com que cada vez mais esse mercado de vendas globais, né, e até interpaíses, né, que são nossos vizinhos, cresçam de uma forma assustadora. Então, o fato desses países, né, que são mais atrasados que o Brasil, começarem a se digitalizar e crescer nessa pandemia, vai fazer com que esse mercado do Mercosul, pelo menos no quesito digital, ele cresça bastante também. Muito bom. Deixa eu aproveitar e trazer algumas perguntas da nossa audiência aqui também. Vamos lá. Você acha que o comércio eletrônico também vai começar a abrir a cabeça das pessoas para a contratação de serviços, né? Ou mesmo as pessoas devem olhar para bens de maneira diferente, deixar de olhar como CAPEX, passar a olhar como despesa, como OPEX nesse período, e como você acredita que vai ser as relações de consumo aí mais para frente? Total. Você vê que, na prática, o que tem acontecido aí nesse período acho que a digitalização de toda a transação, né? E aí toda a transação não é só a venda de produtos, mas a venda de serviços e até a venda de serviços de bens duráveis, de alto valor agregado, né? Você vê, eu até tinha tirado um print aqui de uma propaganda que eu vi no sábado, né? De um flat anunciado aqui em Moema, que você podia comprar 100% online. Ou seja, você começa a ver segmentos, né? Segmentos totalmente offline, né? Que tem experiência, demonstração e etc., onde você começa a digitalizar todo o processo de compra. Carro, por exemplo, né, uma indústria que sofreu bastante aí com a pandemia, até porque ninguém estava precisando de casa, estava precisando usar carro, mas as concessionárias digitalizando 100% do seu processo de venda, né? Pelo WhatsApp, por site, você podia comprar carros pelo site, então você começa a ver esse mercado se reinventando, né? O mercado de serviços também, por exemplo, você começa a ver que o mercado começa a entender a escalabilidade de você trabalhar com digital, né? Essa questão que eu falei, né, da parte dos exercícios, né? Todo mundo ficou sedentário porque não estava saindo de casa todos os dias, né? E aí você vê ali o personal trainer, a professora de yoga, enfim, todos os professores tinham que se locomover para ir até a casa do cliente, atender um cliente por 1 hora e ter esse tempo de locomoção. Hoje em dia, vendendo o serviço dele, né, aplicando o Zoom e oferecendo para 100 alunos ao mesmo tempo pelo mesmo preço. Então você começa a ver esse mercado efetivamente se transformando, né? E a questão do CAPEX e OPEX, você também começa a ver a questão do aproveitamento financeiro, né? E aí você vê mercados que antigamente, até o próprio mercado automotivo, né, como outro exemplo, que focado em vender carro, agora também fazendo carro por assinatura, né? Você vê o crescimento aí de empresas como, por exemplo, a Unidas, a Porto Seguro, com carro fácil, entre outros serviços, onde você tem uma assinatura, né, um aluguel de carro, e não, já com tudo, né, com IPTU, com IPVA, com seguro, licenciamento, sem precisar você ter que adquirir aquele bem, né? E aí tecnologia também, que já tinha muito mudado para esse conceito de SaaS, né, de software como serviço, e não mais como on-premise, onde você não tem mais que fazer um aporte muito grande para poder ter acesso a uma tecnologia de ponta. Então, na prática, os modelos comerciais em várias categorias, elas vão sofrer uma transformação muito grande e vão entender que o modelo de assinatura vai ser um modelo muito mais escalável, isso vai transformar muito a forma como a gente faz negócio hoje em dia.
Muito bom, eu posso até corroborar aí que eu tenho visto o mesmo movimento na questão de escritórios, né? Sim, exato, né? Flexíveis, tracionando muito mais agora na crise, exatamente porque as pessoas estão revendo ter que investir, montar um escritório, devolver um espaço grande que não precisa mais, e está migrando muito para o nosso mercado, demanda super lá em cima, tem sido super bacana. Então, mesmo no mundo, digamos assim, mais offline aí, né, da estrutura física, a gente está vendo a mesma tendência, né? As empresas não querendo se comprometer com o risco da propriedade, o risco do investimento, Exato. o custo alto, do que entrar numa modalidade pay-per-use também. Agora eu queria perguntar um pouquinho assim, e na perspectiva dos teus clientes, Filipão, como é que tem conversado com eles? Como é que está? A vida deles está um pouco mais tranquila, passado aí a primeira revolução digital, ou não? Eles estão muito preocupados com o futuro ainda? Um ponto interessante, Thiago, assim, na vida dos clientes, do varejo em geral, você tinha ali um departamento, né, que era o patinho feio na prática, que era aquele departamento do digital, né, o departamento de transformação digital, do varejo online, que na sua grande maioria ali correspondia a 2, 3, 5, 6% das empresas que eram muito digitais, né? Então, na prática, as empresas não estavam olhando para esse departamento, né? E também não estavam, nem aparecia ali no PNL direito das companhias, porque representava muito pouco, né? A influência no faturamento das empresas era muito pouco. O que aconteceu nessa pandemia foi uma mudança cultural gigantesca, porque toda a prioridade foi para a transformação digital, foi para aquele departamentozinho que era considerado ali o patinho feio. Então, a área de compliance, a área financeira, a área logística, a área de digital, a área de planejamento, enfim, todas as áreas passaram a olhar para aquele canal digital, para o canal web de transformação digital, e passaram a entender mais, né? A gente até trouxe um depoimento aqui do Thiago Dowsley, que é Head de Digital do Grupo Soma, que é das marcas da Farm, Animale, abriram a IPO aí há uma semaninha atrás, aí foi um IPO de super sucesso, e a gente trouxe um depoimento dele para falar sobre como está sendo essa transformação aí dentro da empresa dele. Bacana, deixa eu colocar aqui. Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Thiago Dowsley, eu sou diretor de transformação digital do Grupo Soma. Eu queria falar um pouco sobre como foi a pandemia aqui no Grupo Soma. Eu acho que a gente já tinha uma competência digital desenvolvida nos últimos anos muito forte. Eu acho que isso ajudou muito a gente a passar por essa pandemia. A gente no ano passado, né, já tinha mais de 20% de share do varejo vindo do canal online. E para a gente foi um período agora bem interessante, bem desafiador. Eu acho que o principal ponto que vai ficar para a história nessa pandemia é que a empresa inteira aprendeu sobre o digital. Eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes, né? A gente conseguir explicar o que é esse mundo do digital, a quantidade de competências que são necessárias dentro do digital, tudo que a gente consegue fazer, tudo que tem de oportunidade, né, em toda a jornada do consumidor utilizando o digital. E eu acho que o mais legal dessa pandemia é que a empresa inteira começou a olhar para esse canal, olhar para essa metodologia, para esse mindset e contribuir, né? Então todas as pessoas que entendem profundamente do negócio acabaram entendendo um pouco mais do digital, e eu acho que é aí que a gente gera valor, quando o negócio e o digital entram juntos para entregar resultado. Muito bom, muito obrigado, Xará, por mandar aí o vídeo. Thiagão. O Grupo Soma que abriu as ações, igual o Felipe falou agora, no meio da pandemia, super corajoso. No meio da pandemia. Conseguiram levantar aí quase 2 bilhões de reais. 41% no primeiro dia, né? Para quem não conhece, como o Felipe disse, né? Donos da Animale, da Farm e outras marcas menores, né? E continuem forte alta na B3. Parabéns aí a todos lá. E é legal, Thiago, a gente só dá um pequeno comentário sobre isso. Se você ler o prospecto de abertura de capital deles, você vê como o Thiago falou aí, antes da pandemia, 20% do faturamento do grupo já era do canal digital, né? O que para uma empresa brasileira isso é raríssimo, né? Ter 1/5 ali do faturamento vindo do canal digital. E muito dessa estratégia que eles iniciaram há 2 anos atrás, da omnicanalidade, né, de profundidade, de experiência do consumidor, fez com que eles conseguissem reduzir o CAC deles, né, o custo de aquisição do consumidor, e conseguiram aumentar o LTV do consumidor deles, né, que é o lifetime value do consumidor. Então, ou seja, eles conseguiram reduzir o custo de aquisição e conseguiram aumentar o gasto do consumidor dele com toda essa estratégia digital.
E aí, com isso, eles criaram uma projeção para os próximos anos aí, para fazer uma estratégia sólida de expansão do grupo e fazer com que o IPO fosse super bem sucedido. Então, cada vez mais, quando a gente fala de cultura, de mindset, de digital, ser omnichannel dentro do varejo e ter uma penetração forte do canal digital faz com que faça parte da estratégia de abertura de capital das grandes empresas, né? A gente viu, por exemplo, aí há um mês atrás, há um mês e meio atrás, mais ou menos, também teve a Vivara, também abrindo capital aí, grande varejista aí do mercado de joias, também muito influenciado em cima da questão da omnicanalidade. Então, isso deixa de ser apenas um diferencial e passa a ser uma premissa básica de empresas que querem crescer e querem ser abertas no mercado de ações. Muito bom. Agora nós vamos fazer um momento dicionário, glossário da transformação digital com Felipe Dell'Acqua, né? Omnichannel, explica para quem não sabe o que é isso. Vamos lá. Omnichannel, pessoal, vem do inglês, tá? Aqui do Brasil a gente traduz como se fosse multicanalidade, né? Omnicanalidade. Basicamente é você ter um canal, você ter um único ponto de contato, né? Uma unidade de contato, seja ele no canal digital, na loja física, no call center, pelo aplicativo, e você se conecta com a marca, né? E não com unidade. Então você tem o mesmo atendimento, você tem o mesmo preço, você tem a mesma interface, seja se relacionando com a loja física, com a loja online, com o aplicativo ou com o call center. O que você ganha na prática com isso? Eficiência operacional, você ganha satisfação do cliente, você ganha fidelização do cliente, porque ele entende que ele está se relacionando com a marca e não mais com o canal de forma individual. Muito bom. E você comentou duas siglas ali, LTV e CAC, né? CAC é custo de aquisição de cliente, fica fácil do pessoal entender, mas talvez o conceito por trás... O CAC, né, o custo de aquisição de cliente, imagina que para você trazer um cliente para comprar na sua loja, né, ele vai passar por N canais de mídia, N convencimentos, né, recuperação, retargeting, etc. E ele vai ter um custo, né? Vamos supor que um custo de aquisição médio de um cliente seja R$30. Então, se você vende um produto a R$150 e o teu CAC é R$30, você tem 20% de custo de aquisição, que é altíssimo e a operação não se sustenta. O que a gente viu nessa pandemia foi que, como todo mundo teve que comprar online, a gente passou a ter muito acesso direto, né? A pessoa procurando ali direto www.regos.com.br, né, para poder alugar um escritório, para comprar um produto na C&A, por exemplo, e não mais indo no Google, no Facebook, etc. Isso faz com que o seu custo de aquisição reduza, né? Então, a gente teve um momento de abundância no varejo online, porque todo mundo passou aí para o canal digital e, na prática, você teve um custo de aquisição menor, né? E o LTV é o quanto que esse cliente compra com você num certo período, né? Então, imagina que se você tem um CAC de 20% para uma compra de R$150, mas esse mesmo consumidor, ele faz mais outras 2 ou 3 compras no mesmo ano, aumentando o ticket médio. Então, na segunda compra, ele comprou ali R$300 e na terceira comprou R$500. Então, ao final disso, ele consumiu em um ano com aquela marca ali R$950 e você gastou R$30 para poder adquirir aquele cliente através de uma fonte, né? Então, na prática, aquele percentual que era 20% antes, hoje é um percentual muito menor. Isso faz com que essa operação ela seja rentável e sustentável ao longo prazo. Muito bom, glossários de comércio digital com o Felipe Dell'Acqua. Faltou um aqui, o pessoal está falando LTV, né? O LTV é isso, é o lifetime value, né? O quanto que esse cliente ele gasta com aquela marca durante um certo período, né? Aí você pode analisar ali período de 12 meses, 16 meses, 18 meses, por aí vai. Ou seja, então, quanto mais o cliente... Melhor, né? LTV quanto maior, melhor, e o CAC quanto menor, melhor. Exatamente. Olha. Isso funciona para qualquer tipo de negócio, né? Exato. Não, eu fiz questão aqui porque o pessoal no LinkedIn puxa a nossa orelha de vez em quando aqui, Felipe. Não, mas é bom. Internacionalizado e nem todo mundo conhece todas as gírias, né? Você que está conectado agora, né? O tempo passa voando aqui, já foram 52 minutos de live. Caramba, Felipe Dell'Acqua aqui, sócio IVP da VTEX, maior plataforma de comércio eletrônico do Brasil, né, uma das maiores do mundo. 1/4 das compras de comércio eletrônico do Brasil passam na plataforma deles. Ele está falando para a gente aqui sobre os setores da economia que vivem um Black Friday permanente, né? Então, estamos falando também da subida do e-commerce na crise. Vou tentar condensar algumas perguntas aqui na reta final, Felipe. Tá bom. Na tua visão, na visão da VTEX, né?
Como vai ser o futuro, então, do retail, né? Já se falava há uns 2, 3 anos atrás que shopping center, por exemplo, seria algo muito mais de experiência do que necessariamente a fonte de vendas de muitas empresas. Comércio de rua também, né? E como vocês estão vendo isso? Essa tendência deve estar chegando mais rápido por causa da pandemia? Total. A gente até estava conversando num outro fórum, Thiago, em relação a o que vai ser, né, do consumidor, o comportamento do consumidor quando lançar a vacina e as pessoas tivessem, pô, tô livre do Covid-19, né? O que vai ser? Ele vai sair igual louco para um shopping para poder comprar tudo que ele pode comprar e etc. E na prática o que a gente está vendo é o seguinte: as pessoas elas estão com saudade de experiências, né? Eu acho que o consumo ele não vai ser de produto, ele vai ser de serviço. Então as pessoas vão querer viajar, vão querer ir para hotel, vão querer ir para spa, vão querer ir para um cinema, para um teatro, coisas que você não está, você tá restrito, né, nesse período. E na prática isso muda completamente a forma com que o shopping se relaciona com o consumidor final, até em mix de serviço, né? Você começa a ver, já existe, né, um movimento aí dos shopping centers de transformação do mix de não só lojas de venda de produto, mas de serviço. Tem começa a ter Detran, começa a ter serviço de manicure, enfim, aquela coisa que tinha só o restaurante, o cinema e o teatro, ele passa a ter muito mais experiência e o shopping vai focar muito mais nisso. Por um outro lado, as lojas físicas, né, que só se vendiam produtos em si, elas vão ter que passar a ter algum outro tipo de experiência muito integrada com o canal digital para isso poder funcionar. Tá? A gente já tem visto alguns exemplos, como, por exemplo, para o mercado de luxo, né, o que a gente chama, que lá fora já existe, que é o appointment, né? Você poder marcar um horário com uma vendedora, com uma consultora e ir numa loja, experimentar os produtos que você já pré-selecionou online. Então, na prática, você só vai lá para poder tirar a dúvida dos produtos que você já selecionou, já até comprou online, e você vai lá para pegar o produto e experimentar ou ter algum tipo de conversa com uma consultora de moda. Por um outro lado, nesse período de pandemia, a gente já começa a ver o surgimento de novas tecnologias voltadas para a experiência. Não sei se o público aí que está assistindo já teve contato com alguma delas, que é o famoso live commerce, né, ou streaming commerce, onde você tem uma live, como essa que a gente está tendo agora, né, dentro de uma loja, com uma consultora, uma vendedora, apresentando aquele produto na hora. Só que ao invés de você ter uma live no YouTube ou no LinkedIn, essa live ela é interativa. Então você pode clicar ali naquele vídeo, adorei essa blusa aqui, adorei esse vestido, pode clicar naquele produto, ele vai direcionar para a página do e-commerce, você faz o pedido ali na hora e você finalizou uma venda como se você estivesse assistindo um desfile ou uma vendedora apresentando aquele produto. Então, na prática, o que a gente está falando do frictionless retail, né, que é esse varejo sem atrito, ele passa a ter que ter algum tipo de experiência e muito voltada para o digital. Então, cada vez mais a gente vai ver uma interface mais conectada entre o físico e o digital, e o físico muito voltado para uma questão sem atrito, né, de repente o cara podia pagar online e poder buscar o produto fisicamente, de repente pode até cancelar, você tem que passar cartão, então você começa a ter uma interface muito mais conectada, né, e o consumidor muito mais necessitado de novas experiências. Muito bom, pessoal. Uma aula de mercado aqui de e-commerce com o grande Felipe Dell'Acqua, da Vetex. Antes da gente passar aqui para considerações finais, né, e últimos comentários agora, o pessoal curtindo bastante. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para quem quiser encontrar um pouquinho mais da Vetex. Deixa eu mostrar aqui para vocês a guia do Chrome. Cadê? Aqui estamos. Vou jogar aqui para vocês, pessoal, para vocês verem a site da Vetex. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, vai poder ir lá. Tá, estou entrando no site aqui da Vetex, tá bom? Vocês encontram as soluções da Vetex aqui, né? Um pouquinho mais dos clientes, explica da plataforma e tudo mais. Bem bacana, super fácil de usar, super friendly, né? Super amigável aqui de navegar. Dá para vocês já entrarem em contato ali e comprar tudo online. Não precisa se preocupar, né, Felipão? Falar com pessoas, para aqueles que não gostam de falar com pessoas. E aí, Felipão, aproveitando aqui, se me permite, deixa eu aproveitar para divulgar a nossa live. A gente tem 2 lives interessantes aí para essa semana, para o pessoal poder conhecer aqui. Deixa eu mostrar uma aqui, que tem mais uma aqui que está no meu computador. Estou com tanta janela aberta, pessoal, vocês me perdoem, mas é muita coisa aqui
eu fico um pouco maluco de vez em quando nessas lives. Mas aqui, agora vai. Deixa eu só trazer aqui. Essa. Ixi, peraí, voltamos. Deixa eu tirar aqui, ó, nossa frente, nosso nome. Foi. Pessoal, hoje vocês não podem perder. 8 da noite, eu vou estar com o Guilherme Machado. A gente vai estar falando de o mercado imobiliário 4.0. Então, se você é do mercado imobiliário, corretor de imóvel, trabalha em imobiliária, ou mesmo trabalha nas grandes empresas ligadas a esse mercado, facilita e tudo mais, não pode perder essa live, é 8 da noite. Você tem que se inscrever lá no Instituto Quebra as Regras, tá bom? Então, vocês vão entrar lá na página do Instituto Quebra as Regras para se inscrever. Hoje, 8 da noite, pessoal, não percam. E deixa eu só trazer a gente de volta aqui, Filipão. Então, estamos de volta. Aí. Na quinta-feira, 11h30, eu recebo o queridíssimo Aldo Leone. A gente vai falar, né, sobre uma discussão super profunda sobre o futuro do turismo, um dos mercados mais afetados pela pandemia. A gente traz para cá, na visão de uma das maiores empresas, para estar discutindo aqui como vai ser não só a retomada desse mercado, como também, né, novos, digamos assim, modos operantes, novas formas de engajar o seu cliente a voltar a viajar, voltar, né, a curtir férias e tudo mais, né? Então, não percam quinta-feira, 11h30, hoje, 8 da noite, com o Guilherme Machado. E queria lembrar a todos também, pessoal, o pessoal aqui muitas vezes esquece, Filipão, que todas as nossas lives são traduzidas para Libras e a gente volta a subi-las no YouTube da Regos Brasil. Então, vou mostrar aqui para vocês, para o pessoal não esquecer, ó. Vocês vão lá no YouTube da Regos Brasil, estão todas as lives lá, já com acessibilidade em Libras, tá? Para a gente trazer também um mundo mais inclusivo aí para o ambiente de negócios. Então, deixa eu trazer a gente de volta aqui, estamos aqui. Filipão, considerações finais suas para a nossa audiência, né? Eu marquei o Filipão aqui na live, você pode se conectar com ele aqui também, seguir o Felipe, que está sempre compartilhando conteúdo bacana, e queria que você passasse aí uma última mensagem para a nossa audiência. Tá. Eu acho que a última mensagem é o seguinte: a gente, em março, quando teve a pandemia, só para você ter uma ideia, foram criadas mais de 100 mil lojas virtuais no Brasil. Em apenas 2 meses, 100 mil novos varejos, né, pequenos varejos, grandes varejos, se tornaram digital, né? E na prática, o que tem acontecido é que as empresas se viram numa sinuca de bico que ela tem que estar digital, porque em algum momento pode acontecer de novo também, espero que não, né? Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. E na prática, a gente também teve o lado negativo da crise, que foram a perca de alguns empregos, né, que infelizmente não puderam se segurar. E, por um outro lado, quando a gente vê essa oportunidade de transformação digital aqui no Brasil e no mundo inteiro, teve um relatório divulgado pelo LinkedIn no mês passado, quais foram as 10 profissões mais procuradas no LinkedIn nesses últimos 6 meses. E dessas 10 profissões, basicamente 7 delas estão relacionadas à transformação digital. Então, desde a parte de desenvolvedor de software, gerente de projeto, gerente de TI, marketing digital, designer gráfico, analista de dados, todos esses skills, né, que foram mais procurados no LinkedIn nesse período de quarentena, são skills relacionados a profissionais ligados a um squad de transformação digital. Então, todas as empresas no Brasil estão criando esses squads. Quem não criou ainda, por favor, inicie esse projeto dentro de casa, porque tem que ter uma cultura, uma mudança de cultura muito grande para isso. E isso abre um leque muito grande, Thiago, para essas pessoas que perderam emprego mudarem de cadeira, né? Você vê aí, desde engenheiros, advogados, administradores, financeiros, nada impeça que eles possam fazer um curso de reciclagem, né, para ser um cara de marketing digital, um analista de dados, né, um desenvolvedor de software, um representante de venda, porque o B2B também vai ser muito digital aí nos próximos tempos, e poder mudar para esse caminho. Você começa a ver aí várias instituições de ensino também criando MBA de transformação digital, MBA de varejo digital, de e-commerce, né? Até eu, por exemplo, estou inserido numa iniciativa da Fundamentos Digitais, que vai ser um MBA voltado para o comércio eletrônico. Então, você começa a ver a iniciativa privada abrindo oportunidades para quem quer se reposicionar no mercado, e certamente esse mercado aí para os próximos 5 anos, sem dúvida, vai ser um mercado de abundância aí em termos salariais e de oportunidade de trabalho. Então, se alguém perdeu, infelizmente, aí o emprego por causa dessa crise,
tem oportunidade de poder ingressar nesse mercado digital, que certamente vai ser um mercado que ele não vai ter volta para os próximos anos. Muito bom, muito obrigado, Felipe. Faltou te perguntar uma coisa, que conta mais pro pessoal do Felipe, né? Quem é o Felipe, quais os hobbies, o que faz quando não está revolucionando as empresas para comprar de maneira mais inteligente e digital? Olha, engraçado, eu também, como o Thiago, sou fã de moto, né? Já tive moto de velocidade e tal, adoro. O Diego da Ducati, o Henrique da Ducati estão aqui falando que tem que te trazer para o time aqui da Ducati, viu? Legal, eu vi o lançamento lá do Panigrai lá, eu vou fazer um test drive depois lá, tô estudando essa possibilidade aí. Mas assim, eu adoro a moto, sou surfista, né? Sou carioca, né? Mas vim morar em São Paulo já tem 6 anos, então adoro praia também, e hoje sou pai de 2 crianças lindas aí, de 4 e 3 anos, então tudo que é relacionado ao esporte outdoor aí eu gosto muito e quero levar meus filhos aí bastante para aproveitar esses hobbies comigo. E basicamente também sou um grande fã de tecnologia, então também quando eu não estou trabalhando aqui no dia a dia, eu gosto muito de edição de vídeo, gosto de programar, enfim, eu sou um grande entusiasta aí desse mercado, tanto de hardware quanto de software. Muito bom. E, pessoal, acompanha o Felipão, o cara que consegue fazer mais lives que eu, olha só. Então, mas é bem bacana, dá para ver que a gente é missão impossível essa, hein? A gente é irmão gêmeo de tecnologia. Quando ele mostra a tecnologia dele, ele mostra a mim a mesma coisa, a mesma câmera, o mesmo micro, mesmo tudo, assim, é bacana. Felipão, obrigado pela participação, né? Trazer todo o seu conhecimento, trazer a história da VTEX durante essa pandemia, que era algo muito pedido aqui para os nossos, para todo mundo que acompanha nossas lives, os clientes, todo mundo aqui no LinkedIn também, porque muita gente trazendo notícia ruim, falei, vamos trazer notícia boa, vamos ver quem está crescendo nesse momento. Foi bacana, queria agradecer também de coração o Mariano pelo vídeo, o Xará lá, o Thiago no Grupo Soma, parabéns também pela abertura de capital, e deixar sempre as portas abertas aqui da Regos, do Spaces, para a VTEX, né, e para sempre dar voz àquilo que é interessante. Um grande abraço aí para vocês também, a todos que acompanharam a nossa live. Muito obrigado pela participação. Não esqueçam de compartilhar a live, de curtir a live, né, de comentar se gostou, e não esqueçam de se conectar hoje, 8 da noite, na live lá com o Guilherme Machado, e quinta-feira, 11h30, de volta aqui com o Aldo Leone. Sou o Thiago Alves, sou da Regos. Hoje eu conversei com o Felipe Delacqua, sócio e vice-presidente da VTEX Comércio Eletrônico, e a gente falou de setores da economia que estão vivendo uma Black Friday contínua. Felipe, mais uma vez, obrigado, um grande abraço para você aí. Obrigado, tchau, tchau. Valeu, deixa eu só jogar um videozinho enquanto o pessoal faz os últimos comentários aqui, gente.